Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Essa mensagem de hoje é para você conhecer o caráter e o grande amor daquele a quem você, abençoado, está servindo, o teu Deus. Esse tema de hoje é um convite de Deus para que você afaste da sua vida todo sentimento de culpa. É para que você esqueça suas falhas. Porque a misericórdia de Deus, ela não se esgotou para você. Diga para esse irmão, a misericórdia de Deus não se esgotou para você. Portanto, não se condene mais pelos seus erros. Pelas escolhas infelizes que você fez no passado. Não se condene mais. Porque existe um amor, e esse amor é para todo sempre a teu favor. O amor de Deus, a misericórdia de Deus. E a primeira evidência desse assunto de hoje está no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É uma luz que nunca se apaga. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ou seja, o Pai te ama. Você é muito especial para Deus. Muito especial para Deus. Diga para esse irmão que está perto de você, o Pai te ama. O Pai te ama, abençoado. Te ama muito. Você é muito especial para o Senhor. Então essa é a primeira coisa que Deus diz para você nessa manhã. Meu filho, eu estou com você até o fim. Até o fim, papai te ama. Não existe nesse amor, no amor de Deus, um olhar que condena, um olhar que se afasta, um olhar que joga fora, um olhar que diz, no meu coração você não cabe mais. No amor de Deus não existe isso. Já com relação ao ser humano, a gente passa por essa experiência. Porque no ser humano existe o olhar que condena, que se afasta e que joga fora. Não é verdade? Sim. O ser humano tem a tendência de falar com você hoje e amanhã pode não estar mais. O ser humano tem a tendência de guardar as coisas e ficar ressentido, mas Deus não. O ser humano tem essa capacidade de ficar ressentido com o outro, mas Deus não. O ser humano tem a tendência de guardar as coisas para depois jogar na cara, para depois dar o troco. Já o nosso Deus, não. De repente você já passou por essa experiência. Pastor, depois de 2 anos, me passou na cara, me jogou tudo na cara. E ainda disse, eu estou te dando troco. Já Deus não. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O comportamento de Deus não muda segundo o que a gente leu aqui. As misericórdias de Deus não têm fim. Deus nunca te deixará. Não alimente o pensamento que você está abandonado por Deus. Pelo fato de algo estar demorando de acontecer, você não está abandonado. Para tudo tem um tempo determinado. E esse tempo pertence ao Senhor, declaro você com paciência para esperar. Amém. Um pouco mais adiante diz que quando a porção da sua vida é o Senhor, esse cristão aprende a esperar nele. Em Deus.
Aprende a esperar nele. Em o nome de Jesus. O propósito dessa mensagem é trazer conforto, consolo para a sua vida. Limpa a consciência, porque a gente precisa todo dia de limpa consciência. Nós temos um corpo de carne que tem fraquezas. Sim ou não? Sim. Não permita, abençoado, que nada ruim dure dentro de você, a condenação. Nós temos um corpo de carne que lança a condenação, a culpa. Nós temos uma carne que quer punir. Isso não é Deus, é o teu corpo de carne. E Deus, através desse tema, quer te ver livre da condenação. Ele quer ver você feliz. Deus te quer feliz. Ele quer ver essa felicidade em você. É por isso que você precisa esquecer os erros cometidos, porque a culpa é algo destruidor. Ela nos aperta o coração. Aperta ou não aperta? Aperta. Quando há o sentimento de condenação, a pessoa perde a graça de sorrir. A condenação nos rouba muitas coisas. Ela diminui a nossa esperança, traz o sentimento que não vamos ser atendidos por Deus. Você se sente mal. Você começa a pensar, eu já errei tanto, para mim não existe perdão, eu não mereço receber nada de Deus, para o meu caso não tem jeito, eu nunca vou me consertar, eu sou um caso perdido, pastor. Nesse momento, quem está te acusando é o seu corpo de carne, não é Deus, porque aqui diz, em Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23, que as misericórdias de Deus é uma luz que nunca se apaga. Ela não tem fim. Deus aqui claramente nos revela isso. Meu filho, eu nunca vou deixar de te amar. Então, se você está aí com um sentimento de culpa, de condenação, algo profundo pesando o seu coração, não é Deus. É a tua carne que está causando isso. E Deus, nessa manhã, está usando a minha vida para que você saia daqui hoje livre desse sentimento de condenação. Ele quer ver você feliz. Feliz. Jesus nos ensina que o amor do Pai busca a ovelha perdida. E é verdade. Você conhece essa parábola. Quem conhece essa parábola da ovelha perdida? Ele não deixa, ele não permite que aquela ovelha continue perdida, que ela continue no lugar do erro. Ele não desiste da ovelha que está perdida. A parábola conta. Não pense como muita gente lá fora pensa. Pastor, Deus só gosta dos bonzinhos. Deus só tem preferência por pessoas que são boas. É um erro pensar assim, porque Jesus, nos dias de sua carne, tinha uma capacidade imensa de trazer para perto dele os piores. E eu não estou mentindo, é só você ler a Bíblia que você confirma tudo isso. Ele, o tempo todo, procurou trazer sempre os piores para perto dele. E nós já aprendemos aqui que Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Então, por esse proceder do Senhor Jesus, eu posso entender, e você também, e quem me ouve nesse momento, que Deus também ama os fracos. Ama os fracos. É natural no amor de Deus, mesmo depois de tantas falhas, mesmo depois de ter errado tanto, Ele ter misericórdia. O filho pródigo é um exemplo bom a se pensar, que resolveu pedir uma parte da herança e vai viver longe do pai. Depois que gasta tudo, se depara com o sofrimento, com as escolhas erradas que ele fez para a vida dele. E é naquele momento que ele toma a atitude de se reconciliar com o pai do proceder errado. Se iluminou no coração dele a vontade de viver a reconciliação.
eu declaro também o teu coração se iluminando para se reconciliar. Como aconteceu com o filho pródigo, em um nome do Senhor Jesus. Veja que viver para Deus não é nenhum prejuízo. Ele reconheceu que precisava estar com o Pai. Quando ele se afastou, ele só sofreu pela distância que ele estava vivendo. Diante dessa misericórdia, nós temos a chance de nos renovar, de começar tudo de novo, pensando no exemplo do filho pródigo. Temos a chance de nos reconciliar, porque quando nós estamos vivendo uma situação de erros, de escolhas erradas, é muito importante a gente dar um passo para buscar a reconciliação. E veja que o pai se alegra com isso, porque aquele pai ficou muito feliz em ter de volta aquele filho que estava afastado. Então Deus, na sua grandeza, se alegra muito quando o seu filho se reconcilia. E já o irmão que sempre esteve com o pai, achou injusta aquela misericórdia. Abençoados, se Deus é misericordioso, eu também tenho que ser misericordioso. E não fique falando, o fulano é um caso perdido. Aquele irmão do filho pródigo achou aquela misericórdia injusta. Eu sempre estive aqui, do seu lado, pai. Esse pai representa Deus. E o filho pródigo, cada um de nós. Tem pessoas que também pensam assim. É injusto. Esse infeliz aí, uma vida errada, erradíssima. E hoje é servo de Deus, e hoje está na igreja, e hoje está tendo isso. Como que pode? Não devemos questionar o amor do Senhor. Amém. E nem negar a sua compaixão, a sua misericórdia para ninguém. Por pior que seja essa pessoa segundo a carne. De repente você já ouviu isso. Você é um caso perdido, hein, fulano? Alguém da sua família ou um amigo falou, você é um caso perdido. E graças a Deus que você não recebeu. E hoje está aqui reinando em vida para louvor da glória de Deus. Ainda bem que você não recebeu, hein? Eu não sei, mas de repente você já ouviu isso. Por causa das fraquezas que temos, das falhas que temos. Alguém já falou para você, olha, você é um caso perdido. Você não tem jeito. Você não merece nada de Deus. E hoje você está aqui, ó, reinando em vida. Porque as misericórdias de Deus não têm fim. É uma luz que nunca se apaga, meus irmãos. E não use essa expressão com ninguém. Você é um caso perdido. Porque você também tem fraquezas. E Deus não fala isso para você. A gente tem que se colocar, você tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Se você tivesse muitas fraquezas na sua vida, uma situação muito difícil de você abandonar, você ia querer ser compreendido, amado, ajudado, sim ou não? Sim. Então, tenha também misericórdia, assim como você tem recebido de Deus. E eu faço uma pergunta a você. Nesse coração aí, existe misericórdia para o outro? Não me responda verbalmente. Nesse coração teu aí de filho de Deus, de eleito, de escolhido, de predestinado antes da fundação do mundo, existe aí dentro misericórdia para o outro? Existe? Pense. Será que você tem sido misericordioso? Porque Deus tem sido contigo. Agora voltando um pouco às considerações da reconciliação, mesmo conhecendo a palavra da graça, nós precisamos nos reconciliar. Se não fosse para buscar a reconciliação, o apóstolo Paulo não falaria, abandonai o velho homem, andai no Espírito. Ele não diria, fazei morrer a vossa natureza terrena. Ele não diria também, não reine as obras da carne em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Paulo não falaria isso. Se não fosse para a gente se reconciliar.
A vida em graça é aquilo que Jesus ensinou para a mulher adúltera. Vai e não peques mais. A vida em graça é isso. Uma vida reconciliada, em nome do Senhor Jesus. Então precisamos nos reconciliar. Ou você pensa que você é muito forte? Tem alguém aqui que pensa que é muito forte? Não. Se tem, não fique constrangido não. Não, pastor. Eu vivo em santidade e eu não tenho nenhuma fraqueza no meu viver. E olhando para vocês, misericórdia. Eu olho assim, como que pode? Essas pessoas terem fraquezas. Eu sou um homem santo, vivo em santidade. Ah, é? Isso é só questão de tempo. Na vida existe as cascas de banana. Existe ou não existe? Isso é só questão de tempo, meu amado. Você vai precisar dessa misericórdia que eu estou pregando hoje. E você que está me ouvindo também. Porque em algum momento você vai falhar. Se você ainda não falhou, se você ainda nunca errou, que eu acho muito difícil. Não é verdade? Nunca sapequei, nunca dei bola para o boneco, nunca fiz nada de errado, pastor. Se eu preciso dessa misericórdia, se os colaboradores desse ministério precisam dessa misericórdia, você também vai precisar dela. Eu não tenho dúvida. E Deus já está semeando ela na tua vida. Semeando na tua vida. Agora uma coisa precisa ficar bem esclarecida nessa nossa conversa. Nesse grande amor que Deus tem por nós, que o Pai te ama, que as misericórdias dele não têm fim, tem um detalhe. Ele deseja que você mude de vida e saia da vida irregular que você está levando. Não podemos abusar da tolerância, não podemos abusar desse amor que Deus está nos apresentando. Não podemos. Então Ele espera que você mude de vida, porque Ele não te fez para você viver na carne. Ele não criou você para ser refém desse pedaço de carne e os seus desejos enganosos. Nós estamos aqui para louvor da glória de Deus. E é desejo do Senhor que a gente se esforce para sair da vida irregular. Veja o que diz o Evangelho em Romanos, capítulo 2, verso 4. Romanos, capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade. Diga, bondade de Deus. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Essa misericórdia que estamos aprendendo hoje, não é para passar a mão na sua cabeça, para que você continue do jeito que está. Não podemos pensar que a misericórdia de Deus é para vivermos na carne. Gálatas 5,13. Se não me falha a memória. Lá diz que o conhecimento não é para você dar ocasião aos desejos da carne. Para você viver na carne. A misericórdia de Deus, ela é para levá-lo ao arrependimento das suas escolhas erradas. Olha para mim. Essa é a segunda coisa que Deus diz para você nessa manhã. Busque a minha misericórdia. Não despreze a minha misericórdia. Não despreze o meu amor.
Eu declaro o seu coração se iluminando para se reconciliar, porque só Ele, o teu Deus, tem o poder de te livrar das fraquezas da carne. E é bom a gente reconhecer que está errado no nosso proceder. E não ficar lamentando, errei, eu falhei, eu não mereço viver. Isso não é bom. A melhor coisa é você se reconciliar, do que você ficar com essa má consciência. Eu errei, eu sou um caso perdido mesmo. Não, se reconcilie, e a paz de Deus vai anular toda essa condenação que você está sentindo. Vocês lembram do que Jesus falou? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Até quem já errou muito. Pense nisso. Até quem já errou muito. E quando Jesus fala cansados, não está se referindo ao cansaço físico, mas para aqueles que não aguentam mais o sofrimento dessa vida em seu coração. Veja o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. E assim diz o Evangelho, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Existe um subtítulo em negrito acima do verso 18. O ministério da reconciliação. Aqui, no Evangelho da Graça, o arrependimento para a reconciliação está bem claro, já de cara. Que em graça precisamos nos reconciliar. E assim diz o verso 18 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta aos Coríntios. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele deu para quem? Para nós. Quem é que tem que se consertar aí para melhorar? É Deus ou somos nós? Porque Deus não está em má consciência, mas quando erramos, ficamos em má consciência. Pense nisso. Essa é a terceira coisa que Deus diz para você nessa manhã. Então na graça existe esse processo que devemos o quê? Buscar a reconciliação. E se está no Evangelho, nós estamos chamados a pregar. Ou temos que pular essa parte? Não. Temos que pular essa parte? Não. Você precisa colocar também diante de Deus a necessidade de querer ser ajudado por Ele. E só Deus pode nos ajudar. Você precisa ter a coragem de dizer para o teu Senhor: Pai, segundo a carne eu tenho fraquezas, eu tenho erros, eu quero sair desses erros, eu quero acertar, meu Senhor, me ajude em um nome de Jesus. Amém. Me ajude. Me ajude a sair dos erros, meu Senhor. Me ajude a sair dessa raiva, desse ódio. Me ajude a sair dessas escolhas infelizes que eu tenho escolhido para a minha vida. Me ajude, meu Senhor. Eu quero acertar. Eu quero viver os acertos. Porque a você, Deus deu o ministério da reconciliação. Você não foi criado por Deus, repito uma vez mais, para andar na carne. A graça de Deus não é para você viver alheio à vontade de Deus, em escolhas erradas, ou é? Não. Se reconciliar é você se arrepender daquele erro carnal que você fez. Olhe para mim. Senhor, eu tive um mau proceder e não quero isso para a minha vida mais. Pronto. Aí a paz de Deus vem e anula a condenação que você está sentindo. A paz toma conta do seu coração. Por isso que o congregar é importante, para a paz de Deus tomar conta do seu coração. Quando você congrega, quando você louva, quando você se reconcilia,
Você já se deu conta que uma paz toma conta de você? Aquele peso se dissipa do seu coração. Está acontecendo na sua vida o processo da misericórdia, o processo do amor. Mas é importante que você dê um passo para buscar essa reconciliação para a sua vida. Como o filho pródigo. Eu estou sofrendo. Aqui não é o meu lugar. Eu tenho que estar com meu pai. Na vontade de Deus. Com Deus não há problema. Ele te ama e sempre vai te amar. O problema é a tua consciência. O pecado foi quitado. A transgressão de Adão, que passou a todos os homens. Assim Paulo nos ensina em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Com relação ao pecado de Adão, já está tudo resolvido. Então quando você erra, Deus não vê isso como um pecado, mas como uma obra da carne. E Ele sabe que esse erro vai fazer mal à tua consciência. Você vai se sentir mal. E é desse mal-estar que o teu Senhor quer você livre. Livre. Com Deus não há nenhum problema, Ele te ama para sempre, Ele já falou. As minhas misericórdias não têm fim, meu filho. Através do meu filho Jesus, a nossa questão já está resolvida. O véu que nos separava, hoje não separa mais. Eu te amo para sempre. A questão é que se você não se reconcilia, meu filho, você vai se sentir mal na sua consciência. E Deus não quer que você se sinta mal na sua consciência. Porque a carne, ela te empurra para os desejos enganosos e ela mesma depois te condena. Te coloca contra você mesmo. Quem já se deu conta disso? Vai, faz isso, fala isso, prejudica isso, se vinga, dá o troco, joga tudo na cara dessa pessoa. Faz. Ela empurra para depois colocar você contra você mesmo. Aí vem a condenação, aquele peso. Meu Deus, por que eu fiz isso? Não deveria ter feito isso. Ela que insiste em trazer o teu passado para o presente. É essa carne aí que você tem. Ela que fica insistindo. Às vezes você está lá no seu trabalho de boa. E ela, ó, vem. Aquele pensamento do passado. Insistindo. Querendo trazer condenação para você. Para que você se sinta mal. Prosseguindo aqui a leitura. Da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vejamos aqui o verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos o quê? Embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quem é que está falando isso para você? O Evangelho da graça. Essa igreja, para o qual Paulo escreveu a carta, era uma igreja o quê? Carnal ou espiritual? Carnal. Então Paulo falou, olha, é vontade do Senhor que vocês se reconciliem para o bem-estar de vocês mesmos. Com Deus está tudo certo, ó, Deus ama vocês. Mas tem muita gente aqui que está triste. Tem muita gente que está para baixo. Que acha que não merece mais o amor de Deus, que não merece receber nada de Deus. E Deus não quer que você pense assim, porque Ele te ama para sempre. Vejamos o que diz a segunda carta de Paulo, aqui mesmo. Só que agora, o capítulo 7, verso 10. E assim diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Aqui fala que existe uma tristeza que é a ação de Deus para que você chegue ao arrependimento, para que você se reconcilie com Deus, que não traz condenação, que não traz pesar. Já a carne, ela põe você para baixo. Já Deus não. Vejamos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza segundo Deus
produz arrependimento para a salvação. Diga, para reinar em vida. Que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Veja, é desejo do próprio Deus ver em você, nos seus filhos, a reconciliação. Ver você se reconciliando. Então existe uma tristeza que gera arrependimento, que é uma ação de Deus, que vem para um conserto, para que você seja melhor como filho, como servo, como discípulo desse Deus. É uma tristeza que não traz pesar, ou seja, culpa, condenação, que não traz punição. É uma tristeza que não tem chicote. Quando uma pessoa é ovelha e está fora da sua vontade, da vontade do Pai, se afasta, pega o caminho dos erros, chega uma hora, chega um momento que bate a tristeza. E você já deve ter sentido isso. E sabe por que você sentiu? Porque você é ovelha de Deus. E foi Ele o responsável dessa ação, dessa tristeza na sua vida. Porque Ele não te projetou para isso, para viver na carne. Por isso que Ele gerou em sua vida esse sentir. Nossa, eu estou sentindo uma tristeza tão grande depois daquilo que eu fiz que não era para fazer. Mas é uma tristeza para arrependimento, não é para condenar. E você até conversa. Eu percebo que Deus está até falando comigo, que eu devo consertar isso aí, que eu não devo ser assim, que eu não devo agir assim. É uma ação de Deus, mas que vem com amor. Porque só através dele, dessa tristeza, você vai vencer essa situação aí, seja ela qual for. Portanto, dê graças a Deus por essa ação de Deus em sua vida. Porque se não é essa ação de Deus, o ser humano não para, o Filho de Deus não para. A gente precisa desse freio de mão na vida. É um freio de mão, hein? Nós precisamos desse freio de mão, porque senão a gente não para, abençoados. Diga, eu recebo esse freio de mão na minha vida. Então, um pastor que não prega a reconciliação, não está pregando a palavra de Deus, porque o Evangelho nos ensina, e isto está bem claro, que existe uma tarefa a ser feita por mim e por você. Amém. E eu convido você a colocar ela em prática agora. A reconciliação. Vamos estar de pé. Em o nome do Senhor Jesus. Um coração que vive tudo isso que eu preguei hoje, esse coração vai estar sempre em paz. Porque a paz de Deus vai estar sempre anulando a condenação, a culpa, tudo. Pastor, eu preciso me reconciliar de algumas coisas. Porque eu preciso ter paz na minha consciência. Não é você dizer, Deus, eu sou um pecador miserável. Não. É você ser humilde e reconhecer que você precisa mudar. Melhorar como pessoa. Para o seu bem-estar mesmo. Para a sua paz mesmo. Porque Deus está em paz com você. Mas quando a gente erra, a gente não está em paz consigo mesmo. E isso precisa mudar em nome de Jesus. Quem entendeu a glória de hoje? Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Alegra a vida, Senhor, desse teu filho, que ora nesse momento junto comigo. Alegra esse coração, meu Senhor, dá força para superar as suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas falhas. Você sabe, abençoado, o que é que precisa mudar em você?
as coisas que você precisa abandonar, parar de fazer. A voz do Senhor tem conversado tanto contigo. Meu filho, eu te amo, mas eu desejo que você saia das escolhas erradas que você está vivendo. Quando essa voz conversa com a gente, é o amor de Deus por você. Então não despreze esse amor, essa misericórdia, esta tolerância que Deus está tendo. Deus quer ver você feliz, meu amado, em limpa consciência, em paz. Então peça, Senhor, que a tua paz venha anular todo esse peso, toda essa culpa que eu carrego há anos dentro de mim. Tira, meu Senhor, que a tua paz venha tomar conta do meu coração, em nome do Senhor Jesus. É vontade do Senhor, o Evangelho nos ensinou. Se reconcilie em nome de Jesus. Ponha para fora as suas tristezas. Não permita que o ruim dure aí dentro de você. Não. Põe para fora isso, não. Eu não quero mais carregar esse remorso. Eu não quero mais carregar essa condenação na minha vida. Eu não quero. Eu não quero. Eu sei que eu errei, mas eu me arrependo, Senhor. E recebo que as tuas misericórdias não têm fim. É uma luz que nunca se apaga. Eu recebo, Senhor, que a tua misericórdia não se esgotou para mim. O Pai te ama, abençoado. Ele te ama. Se você estava pensando que não merece mais esse amor, eu te digo nessa manhã, você merece. Mas pastor, eu já errei tanto. Mas se você reconhece que você fez escolhas erradas para a sua vida, o Pai está de braços abertos para você, abençoado. Deus a ninguém desampara. Somos nós que nos desamparamos do Pai. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Deus não abandonou ele. O Pai não abandonou ele. Foi ele que se desamparou do Pai. Entenda isso, em nome de Jesus. Traz a esse coração a tua alegria, Senhor. Traz a esse coração a tua paz. Porque é muito ruim viver uma vida carregando as misérias da vida, os fracassos, aquele peso no coração. E nós não queremos carregar o ruim dessa vida dentro da gente, Senhor. Bem-aventurado, diz o Senhor, os humildes de coração. Como também ele diz, bem-aventurados que choram. Não dê importância se as lágrimas vierem à tona. Não dê importância. O que importa é estar na vontade do Senhor. Obedecer a sua voz, aquilo que Ele está pedindo para você. Lance diante do trono do seu Deus tudo aquilo que você quer que se resolva. Tudo aquilo que você quer que se resolva em você mesmo. E nas situações externas da sua vida. Lance tudo diante da grandeza do seu Deus, porque Ele tem poder, Ele tem grandeza para te ajudar. Em o nome do Senhor Jesus.
faça isso nesse momento. E você também que me ouve, amado irmão, lance diante do teu Deus tudo aquilo que você quer que se resolva. Diga para esse Deus: eu dependo de Ti, Senhor, me ajuda, eu quero viver os acertos. Eu quero viver uma vida que Te agrada, Senhor, porque o Senhor também espera isso de mim. Fale com o seu Deus. Eu sei que Tu me amas, Deus, mas eu preciso estar em paz comigo mesmo. E nesse momento, Senhor, eu busco a Tua misericórdia para estar em paz comigo mesmo, porque eu sei que o Senhor está em paz comigo. Mas a palavra hoje me ensinou claramente que eu preciso ter limpa consciência. E isso acontece quando eu me reconcilio, Senhor. Muito obrigado pela glória de hoje. Muito obrigado por essa palavra, Senhor, que renova o nosso viver na Tua graça. Muito obrigado. Leva o Teu povo, Senhor, com proteção de anjos, e que esta proteção nunca te falte. E nunca se esqueça de tudo aquilo que o Teu Deus falou hoje. As misericórdias do Teu Deus não se esgotaram para você. Ela não tem fim. Ela é uma luz que nunca se apaga. Diga amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Bom dia a todos. E eu declaro você tendo muitas alegrias no dia de hoje e uma semana de muitas vitórias em nome do Senhor Jesus. E que essa paz que você está sentindo, que as misérias da vida nunca tire de você, nunca roube de você, em nome de Jesus. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.